Eu me chamo Daniela, moro num sítio Tatus e estou vivendo um novo tempo. Eu conheci a Viva Fé através das redes sociais. Eu comecei a seguir a página, das redes sociais e eu sempre costumava ouvir as pregações e eu sentia aquele desejo de vir. Aí foi quando eu conheci a irmã Selma, que ela me fez o convite, que o pastor Melco estava indo à casa dela. Aí eu fui. Só que chegando lá, o pastor Melco me fez o convite para mim ver se eu... Naquele dia eu queria aceitar Jesus. Só que eu disse que não. Eu acho que algo me impedia. Sei lá, eu pensava muito como que fosse no meu esposo. Que se eu tivesse que aceitar, tinha que ser eu e ele. Assim, por motivo da gente sempre estar juntos, eu achava que tinha que ser eu e ele. Mas com o tempo eu fui entender que não, que a salvação da gente é individual. Eu me converti, vai fazer 2 anos agora, dia 27 de março, mas foi o melhor dia da minha vida. Então eu aceitei primeiro, e quando foi dia 1º de maio, ele aceitou também. E a gente estamos juntos hoje. Firmes, fortes. Hoje posso dizer que preenchi algo que estava vazio de mim. Então foi a presença de Deus, foi a palavra do Senhor que eu tenho vindo buscar, que eu quero estar firme. Cada dia mais eu quero estar firme na presença do Senhor. Porque não tem coisa melhor na vida. É aqui que eu me sinto feliz. É aqui que eu me sinto alegre. É aqui onde eu busco a presença de Deus e que me enche. Na minha vida mudou tem mudado muitas coisas. Principalmente o encontro com Deus. Foi de lá onde eu acho que eu me saí de lá mais transformada. Porque eu era muito chata, muito brigona. E foi através daquele encontro que eu saí de lá transformada. Muitas vezes na nossa vida, como o filho pródigo, quando ele saiu de casa, e ele sentia como o pai deu tudo para ele, né? Ele pediu toda a herança ao pai, mas ele viu que lá fora não tinha nada para oferecer. E ele sentiu o desejo de voltar para casa. E é na casa do pai que a gente busca consolo. Então o pai estava na porta da casa esperando. Não perca tempo. Busque o Senhor enquanto há tempo, porque o pai espera. Igreja A Viva Fé, lugar de viver um novo tempo. Olá, boa noite, povo de Deus, boa noite, povo abençoado. Eu creio que vocês estão por aí, tudo na bênção. É bom saber que vocês estão aí. Estamos com o privilégio hoje, dessa noite, de estar com vocês, de poder, em mais uma noite, estar aqui, gente. Muito obrigado. Você que está chegando já aí, vai compartilhando. Deixa eu ver, tem gente por aqui já. A Ana Maria está por aqui, a Patrícia. A Soraya está por aqui, a Adriana, um monte de gente por aqui, Patrícia Ribeiro também, Soraya Ribeiro, aliás, perdão, Sônia, irmã Sônia Ribeiro. Gente, quem já chegou, faz o seguinte, vai compartilhando aqui embaixo, passando para outras pessoas, tá bom? Como eu estou fazendo todas as noites, eu estou indo já direto aqui ao assunto. Boa noite, Adriana, Deus abençoe a sua vida. Eu estou indo aqui já direto aqui ao assunto, então eu vou chamar aqui o meu convidado dessa noite. Ele está aqui ao meu lado. E quando eu abri aqui a transmissão do Sérgio, eu não sei se o pessoal em casa, vão me dizendo em casa se o som está chegando aí duplicado da minha voz ou não. Aqui ao meu lado eu tenho o meu querido, aqui ao lado, isso, Sérgio Ramos de Carvalho. Ele é locutor, ele é radialista, ele é jornalista, ele é pastor, ele é blogueiro, ele já foi secretário, ele é artista. Esse homem é um monte de coisa e eu convidei ele para estar conosco nessa noite aqui e poder compartilhar uma palavra, meu amado Sérgio. E o pessoal que está aí, que eu estou sem retorno aqui praticamente, me diz se o áudio aí em casa tá legal ou tá duplicado, tá bom, gente? Sérgio, boa noite, paz. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, abençoado pastor Melk e a todos, né, que estão acompanhando neste momento, o momento A Viva Fé. Os membros da Viva Fé e você que não é membro, você que não é evangélico,
recebam meu boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom dia, porque eu não sei que hora você vai ver este momento A Viva Fé. Sérgio, eu vou fazer o seguinte, tá dando eco aqui, eu vou tentar descobrir onde é que está esse eco, então eu vou deixar contigo. Eu quero que você agora compartilhe com a gente aí uma palavra aí que Deus colocou no teu coração. Fica à vontade, deixa Deus te usar. A internet aqui é livre, você pode ir para meia-noite, mas que as pessoas sejam abençoadas. E a gente vai interagindo aqui, tá bom? Fica à vontade. Tá certo, pastor Melk, e abençoados que estão aí acompanhando esse momento A Viva Fé. Primeiro, é uma honra poder estar numa noite de terça-feira compartilhando um pouco da mensagem de vida, que é assim que eu tenho chamado ultimamente a mensagem de Cristo, a mensagem que vem para cada um de nós da parte de Deus, através da Bíblia, que eu creio, para mim, que fechado é um livro como outro qualquer, mas aberta é Deus falando diretamente comigo e com você. E aí, eu trago um texto aqui, tirado do livro de Marcos, capítulo 10, vou aqui compartilhar do versículos 13 ao 16. Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Quero compartilhar com você nesta noite. E que você abra seu coração, não para ouvir Sérgio Ramos pronunciar aqui algumas palavras, mas que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração. Se você já é crente em Cristo Jesus, que o Espírito Santo lhe renove cada vez mais. E se você ainda não é, que se sinta tocado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Que eu desapareça e que Cristo possa crescer na minha, na sua, nas nossas vidas. Não é? O texto diz o seguinte: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes trazia. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Esta palavra aqui, não é? Eu senti tocado desde o convite do pastor Melk para trazer uma reflexão da palavra de Cristo nesse momento A Viva Fé. Por que eu me senti tocado? De antemão, eu oro aqui mentalmente ao Senhor Jesus Cristo para que as palavras não sejam minhas, mas que o Espírito Santo fale através dos meus lábios a cada uma que está nos acompanhando e que vai entrar no decorrer desse momento aqui conosco. A criança, ela é bastante transparente nos seus atos. Quem é pai, quem é mãe, ou mesmo quem não é pai nem mãe, mas já teve algum, acredito eu, contato com criança e principalmente já fez alguma coisa para a criança, ou presenteou, ou falou alguma coisa, e a criança, na bucha, sem pestanejar, disse que não gostou. Enquanto que nós, adultos, nós muitas vezes, com receio de desagradar, a gente tenta não ser tão verdadeiro nas nossas colocações. Então, diante disso, eu trago o seguinte: temos sido cristãos transparentes? Temos recebido a palavra
de Cristo com a pureza das crianças? Criança aqui, nesse texto, eu entendo como duas formas. A criança, menino, garoto, garota, mas entendo também a criança, eu e você, não na idade, não na estatura física, mas criança na pureza da forma que lidamos com os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles dentro do próprio templo cristão. Por quê? Porque partindo do princípio de que a igreja sou eu e é você, nós temos que aprendermos a ser transparentes com as demais igrejas nos templos aos quais congregamos ou aos quais frequentamos. Porque muitas vezes se frequenta um templo, mas ainda não se congrega, ainda não se entregou verdadeiramente a Cristo Jesus para deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Não é? Eu tenho dito ultimamente que, diante de todas as dificuldades, diante de todas as pelejas, diante desta pandemia, eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu não tenho nada, humanamente falando, mas eu tenho tudo porque eu tenho procurado deixar Deus agir na minha vida. Os meus passos, as minhas ações, enfim, tenho muito a agradecer. Só o fato de estar aqui neste momento, eu agradeço a Deus imensamente, porque quantos nesse momento gostaria de estar aqui e já não estão mais? Quantos nesse momento gostariam de estar aqui, repito, mas estão por trás de uma cela, de um presídio, de uma cadeia, privado da sua liberdade? Nós estamos, neste momento, passando por um momento difícil, que é com essa pandemia e com as ações governamentais, quer seja federal, quer seja estadual. Mas precisamos agradecer a Deus única e exclusivamente pelo fato de estarmos aqui respirando e podendo falar com um e com o outro, mesmo que seja via a tecnologia, mesmo que seja via uma ligação telefônica, uma mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social. A pureza das crianças. É muito forte essa mensagem, no meu entender, e me toca quando eu olho para a verdade de uma criança. Comigo já aconteceu por diversas vezes, até porque no meu lado artístico, não nos dias atuais, mas lá atrás, eu lidava muito com criança. E por muitas vezes eu ouvi a criança dizer, olhando no meu rosto, nos meus olhos, eu não gostei. Eu não gostei. Mas por quê? Porque não gostei. Muitas vezes não sabia nem explicar o porquê não gostou, mas era sincera na sua resposta. E nós precisamos trazer isso para dentro de cada um de nós. Quer seja dentro do nosso lar, precisamos ser transparentes com os nossos entes queridos, seja esposa, esposo, filhos, filhas, irmãos, mãe, pai, enfim, seja dentro do nosso trabalho, seja dentro do templo ao qual nós fazemos parte, com os nossos irmãos na fé, ou até mesmo com aqueles, repito, que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo, nós precisamos ter a pureza da criança. Precisamos ser transparentes, precisamos ser sinceros. Não adianta eu, Sérgio Ramos, chegar para o pastor Melk, apenas aqui o exemplo, e dizer que vou fazer algo apenas para agradar o pastor Melk. Eu tenho que fazer
se realmente eu me senti tocado para fazer. Por que eu estou trazendo este exemplo? Porque se eu for fazer algo para única e exclusivamente agradar ao pastor Melk, com toda certeza não vai sair com qualidade. Por quê? Porque não sou eu que estou querendo fazer, não sou eu que estou me sentindo à vontade para fazer. Eu estarei fazendo como que por obrigação. E nada que é feito por obrigação surte o efeito necessário, surte o efeito almejado, o efeito esperado. Não é? A Bíblia traz uma passagem que relata uma história quando duas pessoas foram mandadas a executar determinada tarefa. Um olhou e disse que não fazia. O outro, de pronto, se comprometeu a fazer. Resumindo, o que se comprometera a fazer, não fez. Mas aquele que disse que não fazia, pensou, voltou atrás e cumpriu a tarefa que lhe foi delegada e ela saiu com perfeição, saiu com grandeza, saiu com verdade. Então, é melhor que eu, no momento, não dê a resposta do que dar a resposta e não executar. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus abençoa as crianças, eu sinto Jesus Cristo nesse momento de pandemia, querendo abençoar a mim e a você. Agora é necessário que eu e você nos deixemos ser abençoados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É necessário que eu aceite o reino de Deus, porque Cristo tem um plano de salvação para mim e para você. Mas esse plano de salvação só chegará até mim e até você se nós formos sinceros para com Deus e para conosco mesmo. Não devemos ter vergonha de sermos puros, de sermos sinceros. Então, Jesus Cristo, ele diz o seguinte, no versículo 15, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu Deus, o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Nele o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Tem muita gente, neste momento, se apegando nos reinos terrestres, que são passageiros. Mas o reino de Deus, eu aprendo no meu pequeno conhecimento, na minha humilde forma de enxergar o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, que o reino de Deus não tem fim. Ele é para toda uma eternidade. Mas para alcançarmos o reino de Deus, basta apenas termos a pureza das crianças, a sinceridade das crianças? Eu entendo que não. Precisamos algo mais. Precisamos pagar um preço. Precisamos pagar um preço. Aí, se você me perguntar, e que preço é esse, Sérgio? Talvez eu não saiba lhe explicar com toda a convicção, mas uma coisa eu posso te dizer neste momento. O preço que nós temos que estar dispostos a pagar é não murmurar, é não nos reclamarmos dos obstáculos que se coloca diante da nossa caminhada quando a gente vai desenvolver, quando a gente vai desempenhar algo e principalmente algo para o reino de Deus. Eu lembro aqui agora de uma propaganda televisiva, eu não vi mais, sinto até saudade. Era uma propaganda de uma casa de óptica, onde
o garoto propaganda, não é? Ele dizia o seguinte: tem gente que diz que é feio, que envelhece, não é? Que tira a beleza, enfim, ele citava várias coisas e encerrava dizendo: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. E aí eu vejo isso nessa passagem aqui de Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 16, quando da pureza da criança. A criança, ela é tão inocente na sua pureza que ela não consegue pensar algo para tentar maquiar aquilo que ela não gostou. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser o tio, os avós, que há pessoas que dizem que os avós são quem estraga as crianças, não é? Mas a criança, quando ela não gosta de algo, ela é sincera, ela é verdadeira. Mas também quando ela gosta, ela é mais do que verdadeira. Ela diz também, olhando nos seus olhos, da maneira dela. E a criança, ela mesmo na sua birra da inocência, ela não guarda rancor. Quando muitas vezes eu e você guardamos. E a Bíblia, não é? A Bíblia, ela de certa forma condena esse sentimento de rancor. A raiva, a ira é uma coisa, o rancor é outro. Raiva, até Deus, a Bíblia relata que ele teve. Ele teve raiva, mas é uma coisa passageira. O rancor mata você mais do que quem lhe prejudicou. Então, que possamos ser feito a criança. Repito, quem é mãe, quem é pai, quem é irmão e já presenciou. O pai muitas vezes dá uma palmada, hoje não, porque as leis estão aí, não permite mais nem que o pai e a mãe dê uma palmada para exemplar, não é? Mas quando essa lei não existia, o pai dava uma palmada no filho, até mais. O filho chorava, 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 e com pouco tempo voltava para abraçar o pai, para abraçar a mãe. Por quê? Porque ele gosta de verdade. Ele não consegue ser falso nos seus pensamentos. Ele sente a dor, mas ao mesmo momento ele reconhece que foi seu pai e que seu pai, mesmo na sua inocência, está com aquela palmada o orientando para um caminho que lá na frente é que ele vem entender que aquelas palmadas era seu pai e sua mãe querendo o colocar no caminho do bem. Da mesma forma, eu enxergo o Senhor Jesus Cristo querendo fazer comigo e com você. Tem muita gente, eu durante muito tempo enxerguei Jesus Cristo, ou Deus, como você queira, como apenas o que muita gente propaga. Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas precisamos atentar para o outro lado. O mesmo Deus que é amor é justiça. E como Deus de justiça, como um pai amável, ele repreende a mim e a você. E será que nós vamos ter birra para com Deus e nos afastarmos do caminho dele para todo um sempre? Precisamos ter a sensibilidade e a pureza da criança, que sabe receber uma repreensão, mas não se afasta de quem o ama, que é dos seus pais. E neste caso aqui, não podemos nos afastar de Deus. Deus muitas vezes está te colocando no imprensado, vamos assim dizer, para ver até onde vai a tua fidelidade para com Ele. Eu diria neste momento que nós estamos atravessando, onde o país, principalmente o nosso país, está dividido. Pessoas que pensam assim, pessoas que pensam assado, pessoas que fazem assim, pessoas que fazem assado. Mas não vem ao caso. Não vem ao caso neste momento.
O que eu tento passar neste momento é que Deus, Ele quer que nós sejamos seus filhos. E Ele está, mesmo eu crendo que esse momento que nós estamos atravessando não venha de Deus, que essa pandemia não vem de Deus, mas ao mesmo tempo eu acredito que Ele está permitindo que eu e você venhamos a passar por todas estas provações que a pandemia está colocando aí, através das autoridades, para ver até onde eu e você vamos suportar. Tem gente aí, e aí eu trago mais uma vez aqui, a presença de Deus, Deus querendo trabalhar na minha e na tua vida. Por esses dias, vamos ter os templos, não é? Os templos fechados nos fins de semana. Ainda essa semana eu fiz um vídeo aqui, no mesmo dia que foi baixado o novo decreto, na minha página pessoal, eu fiz um vídeo questionando a autoridade governamental se, em outras palavras, ele estava querendo fechar de vez as igrejas, porque os templos vão estar permitidos a partir de amanhã a funcionar das 17 às 20 horas. E no fim de semana fechará as portas por completo. Isso é o que está acontecendo por 2 finais de semana pela frente, se não houver mudanças daqui para lá. Mas aí eu não quero estender nisso, entrei nisso apenas para dizer o seguinte: os templos vão estar fechados. Será que é vontade de Deus? Será que é Deus que está querendo isso? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que enxergar com outro olhar. E qual seria esse outro olhar? Jesus está querendo ver até onde você vai ser fiel a Ele, sem nos encontrarmos dentro do templo. Porque, repito, no meu pequeno conhecimento, eu entendo que a igreja sou eu e é você. Então, mesmo com os templos fechados no fim de semana, será que você vai resistir? Será que você vai permanecer firme ali com Deus, seguindo seus ensinamentos, seguindo sua caminhada, sendo um filho que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo levando aquela palmada que eu citei como exemplo, essa palmada, nesse momento, não de Deus, mas a palmada que está sendo dada pelo homem natural aqui da terra, tentando de alguma forma te desviar dos caminhos do Senhor. Você vai perseverar? Você vai se manter firme? Você vai se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo? Ou você vai usar este momento que queira em Cristo, que seja curto, você vai usar como desculpa para se afastar dos caminhos do Senhor Jesus Cristo? Precisamos pensar e olhar por este lado, que é neste momento que eu e você devemos estar mais firmes e alicerçados na rocha, que mesmo à distância, eu agora volto um pouco no tempo bíblico, e lembro da igreja primitiva, onde eu enxergo aqui, guardada as devidas proporções, a igreja de Cristo, não é? Ela tendo que se identificar através de códigos, de simbolismo. Lá na igreja dos primórdios, os cristãos eram identificados, a Bíblia traz essa história, no meu pequeno entendimento, com um desenho, com algum simbolismo, e se desenhava um peixe, não é? Para se identificar se a outra pessoa era cristão. E hoje, nos dias atuais, qual será a nossa identidade? Qual será a nossa identificação de cristão verdadeiro, de adorador, independente das circunstâncias? O homem está trabalhando para fechar a porta dos templos, mas o Espírito Santo está abrindo
porta, e não apenas uma janela, porta que o homem natural não está enxergando, através da tecnologia, através do seu lar, através do meu lar. A Igreja de Cristo está se fortalecendo cada vez mais. É necessário nos congregarmos em um lugar? Mas precisamos aproveitar esse momento, não por nossa vontade, não pelo nosso querer, não pelo querer de Deus, mas para nos fortalecermos na fé e voltarmos com mais força, com mais vigor para anunciar o Evangelho de Cristo. Voltarmos reavivado, como diz o nome deste momento aqui, Momento Aviva Fé. É momento de avivarmos, de reacendermos, de revigorarmos a nossa fé com transparência. Sérgio. Pois não. Bom, eu vou te interromper aqui e vou tentar dialogar contigo aqui um instante. Eu percebo que quando, se eu fizer um ajuste aqui, o eco some. Então, já descobri como eu poder resolver aqui para a gente interagir um instante aqui. Vamos lá, você falou aí a questão do fechamento das igrejas, né? E a gente sabe que há uma situação por trás disso. Eu estou crendo, hoje é terça-feira, dia 2 de março, eu estou desconfiando que até sexta-feira o governador volte atrás. Porque já tem outros governadores que estão mudando. Bom, se ele voltar ou não, enfim, a gente está preparado para uma situação ou outra. A realidade, mas a questão é o seguinte, veja só, é um fato triste, lamentável. Aproveite para o pessoal que está em casa e diga a vocês o seguinte, gente, ó, domingo nós teríamos, para quem está ao vivo comigo aqui, né, com a gente aqui hoje, dia 2 do 3, domingo seria a Santa Ceia, nos 2 cultos, é o primeiro domingo do mês. Nós antecipamos a ceia para amanhã, que vai ser às 6h30 da noite, né? Porque tem que terminar o culto antes das 8. Então vai ser de 6h30 amanhã o culto com a Santa Ceia. E eu digo a vocês de casa, viu? Olha, não perca a oportunidade. Venha ceiar amanhã, porque pode ser que para a semana já fechem tudo. Então tá tudo tão imprevisível, né? Enfim. E a gente sabe que por trás disso existe a mão do diabo, né? E, Sérgio, para ser bem específico aqui, algumas pessoas me perguntaram essa semana sobre essa situação e eu questionei sobre a questão da igreja como essencial. Bom, e eu penso o seguinte, o ano passado, na paralisação que tivemos há um ano atrás, quando retornou, o impacto foi grande. Muitas pessoas abandonaram a fé, muitas pessoas voltaram doentes, outras pessoas se aproximaram, buscaram a Deus, né? E eu vi aquele tempo de paralisação ano passado como uma espécie de uma peneira, com Deus dizendo assim, peraí, eu vou fazer um filtro aqui. Então, muitas pessoas aproveitaram mesmo e sumiram e não querem mais saber do evangelho, negaram a fé mesmo. Outros voltaram com problemas de saúde. Ainda essa semana aqui, eu estou aqui com pelo menos de 16 a 20 mensagens de pessoas que nos acompanham pela internet, que a gente está orientando pessoas sofrendo com problemas depressivos. E frutos dessa instabilidade, do medo, da preocupação, dessa ansiedade, desse fecha e abre, enfim, na sua opinião, nós estamos enxergando o ensaio o princípio das dores dos últimos tempos proféticos? O que você acha? Dizer que é o princípio do princípio, no meu entender. Ainda não é o princípio mesmo, né? É o princípio do princípio. E eu tratei sobre esse assunto no vídeo que eu fiz essa semana, pastor Melk, e falando da questão da importância das igrejas, não apenas da igreja evangélica. Eu falei no contexto geral, que a igreja que nessa pandemia do ano passado esteve ali, né, nos momentos mais difíceis, esteve ali junto das pessoas, levando uma mensagem, levando inclusive apoio material, né? Foram as igrejas. Lógico, tem uma ou outra, e aí é questão de cada uma denominação, a forma de pensar, que não tem seguido os protocolos, isso, aquilo, outro, aí é com eles.
não é? Eu não tenho nada a ver com esses que não obedecem. Mas eu tentei mostrar, inclusive mandei mensagens via WhatsApp para pessoas ligadas diretamente ao governo do Estado, mostrando o seguinte, que é a igreja que tem coragem de ir aonde o Estado se omite de ir, e quando vai para reprimir, que são as favelas. Então, as igrejas vão lá, são pastores, são alguns padres que se arriscam para trazer as pessoas que estão ali nas drogas, na marginalidade, para o seio da sociedade, não é? Então, eu coloquei isso no meu vídeo. A igreja é essencial. Coloquei, inclusive, o seguinte, que não teve um momento que se reduziu o número de fiéis nos templos, que reduzisse o número de fiéis. As igrejas, a grande maioria, já estão aí na era da tecnologia, estão transmitindo seus cultos, suas celebrações, então que diminuísse, que exigisse o uso de máscara, que exigisse o uso de álcool gel, que exigisse o distanciamento de pelo menos 1,5 metro um do outro, que botasse, se fosse o caso, alguém do próprio governo, se é que tem estrutura para isso, para observar, mas não fechasse de tudo. Por quê? Porque a igreja realmente é essencial. E para ser mais rápido, eu coloquei, inclusive, o seguinte, respeitando todos, eu disse o seguinte, o posto de combustível é essencial? É. O hospital, os médicos são essenciais? São. Mas, na minha opinião, a igreja, os templos, são tão essenciais quanto o hospital, quanto o posto de combustível e as outras coisas que o governo considerou essencial. Por quê? Porque as igrejas, embora não seja um hospital, embora não seja um posto de combustível, mas a igreja tem um combustível mais importante do que o combustível que abastece os veículos. A igreja ela tem um combustível que fortalece o espírito, que fortalecendo o espírito, automaticamente fortalece o físico, o corpo, não é? E é tão essencial quanto o hospital, por quê? Porque quantas e quantas pessoas, eu mesmo tenho conhecimento, que estavam depressivas e adentraram as portas de uma igreja e saíram melhor. Quantas e quantas pessoas estavam pensando em tirar a própria vida e ouviram uma mensagem de uma igreja, de uma denominação, e aquele pensamento foi embora. Quantas e quantas pessoas estavam com suas vidas feridas fisicamente e espiritualmente, inclusive tem estudos que comprovam que a oração e que as igrejas, melhor dizendo, têm ajudado a se recuperar. Ô, Sérgio. Então, é isso, pastor. Vamos lá. Deixa eu silenciar aqui. Pronto. Vê só, Sérgio, outra questão para você tratar. A igreja é essencial, do meu ponto de vista. Ela faz um trabalho excepcional na sociedade. Por exemplo, para você que está em casa aí, que não assimilou bem as coisas. Um criminoso que a igreja alcança pelo poder do evangelho, resgata ele, é um problema a menos para o governo, é um presidiário a menos, ele não vai cometer crime, ele não vai colocar a vida de outras pessoas em risco, é o trabalho da igreja. Uma pessoa doente, que a igreja, através da fé, ora, orienta, cuida, e essa pessoa sai da fila do SUS, é um problema a menos para o governo. As pessoas que a igreja, por exemplo, dá assistência com cestas básicas, com medicações, com outra série de situações, exames médicos, enfim, essas pessoas é um problema a menos para o governo. Então, isso nos faz enxergar, além do apoio espiritual, lógico, né, nos faz enxergar que o trabalho social que a igreja faz é muito importante. Agora, uma pergunta aqui, Sérgio, só para você ter uma ideia, semana passada, sentou aqui, eu recebi aquela visita de uma pessoa, e essa pessoa estava, naquele dia, a milímetros, a milésimos de cometer um suicídio. Tá? Pô, durante o dia, havia passado alguns momentos ali, né, em que faltou muito pouco para essa pessoa tirar a própria vida. Esteve aqui conosco.
oramos. Essa pessoa foi para a igreja no domingo e hoje está sorrindo à toa. Deus falou com ela, Deus tratou com ela, ela está bem. Essa pessoa deixou de tirar a própria vida, iria afetar drasticamente a família dela, iria ter uma série de situações aí, e isso é o trabalho que a igreja faz, que muitas vezes as pessoas não enxergam. Mas, Sérgio, quando eu ouço falar em igrejas fechadas, mas por causa da aglomeração, essa é a desculpa do governo do estado, né? Mas transporte público superlotado, parece uma lata de sardinha, gente por cima de gente. Hospitais lotados, a emergência, por exemplo, do Hospital da Restauração, se você for lá nesse exato momento, como eu já vi em algum tempo atrás, eu creio que não mudou muita coisa, eu já estive lá visitando pessoas na emergência lá, é gente por cima de gente. Eu creio que não mudou muita coisa. Deve estar desse mesmo jeito. Aí você tem, por exemplo, pessoas aglomerando dentro do supermercado para fazer feira, porque reduziu o horário, então está todo mundo se comprimindo ali dentro. Então, isso é incompetência, isso é má vontade, ou isso é preconceito religioso, Sérgio? E outra, também para um outro dado, né? As ilegalidades, por exemplo, de áreas como é que posso... Comunidades, não pode nem falar mais favela que é feio, né? A comunidade, por exemplo, que muita coisa lá a polícia sequer entra. As aglomerações de lá, o governo pouco se faz. Sérgio, isso não tem cheiro de preconceito religioso, não, Sérgio? Será que os crentes só prestam em tempo de eleição? Os crentes religiosos, né? Católicos, evangélicos, enfim. Hoje eu assisti num canal de TV de Caruaru, um cientista que é daqui de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma das pessoas que tem estudado essa questão da pandemia. E no gráfico dele lá, ele tentou, de alguma forma, mostrar o porquê se faz necessário o distanciamento, de acordo com ele lá. Eu não vou aqui questionar porque eu não sou cientista, não é? Quanto à questão se é perseguição religiosa, eu diria que sim. Eu diria que sim, por quê? Porque, enquanto isso, o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, vai permanecer com os seus jogos normais. Aí alguém pode dizer, mas um estádio de futebol é bem gigante, é bem amplo, mas tem os vestiários. Tem os vestiários. A quantidade de pessoas é bem menor. Se a gente for olhar, tem igreja, principalmente evangélica, que você vai num culto, tem 10 pessoas. Tem 10 pessoas. Isso é uma realidade principalmente do interior. 10 pessoas ali nos cultos. Então, eu acredito que 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, respeitando todos os protocolos, daria muito bem para permanecer com a igreja. Agora, eu pergunto também, Melk, e quem está nos acompanhando, mas de modo especial, a quem está tomando as decisões, e nós não somos baderneiros para descumprir, né? Mesmo discordando, mas tem que cumprir, porque é lei, é uma ordem, então a gente tem que cumprir. Eu pergunto o seguinte, vão fiscalizar as casas, principalmente de políticos, se não estarão lá se aglomerando, enquanto eu e você estamos dentro de casa, nos privando de N coisas, principalmente de ir a uma igreja? É o questionamento que eu faço. E outra coisa, não sei se estou alcançando na resposta, mas eu quero aproveitar essa pergunta aqui, abençoado Melk, para fazer uma observação aqui. Eu acredito que eu, como cidadão, como cristão, está na Constituição, a Carta Magna do país, nós temos o direito de nos indignarmos, nós temos o direito de contestar determinadas situações, mas eu acredito que nós não podemos nos igualar a quem, de certa forma, está nos prejudicando. Se o abençoado, que também, assim como eu, observa muito, mesmo no tempo resumido, acredito que tem mais tempo ultimamente de estar olhando as redes sociais, a gente está vendo aí cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, lideranças, descendo o nível.
Uma coisa é se indignar, uma coisa é contestar, outra coisa é você estar chamando quem quer que seja de, perdão pela palavra, de bandido, disso, aquilo outro. Quando a gente age assim, a gente está se igualando ou se tornando pior do que quem está, vamos dizer, nos perseguindo. Né? Eu respeito, mas eu penso principalmente nós, que nos professamos cristãos, crente, protestante, como a sociedade até hoje chama, protestante, a gente já é massacrado, a gente já é discriminado. E aí vem uma liderança religiosa e começa a usar desses termos e até termos piores. Então, a gente está descendo o nível e eu não enxergo por aí. Então, é essa a minha observação. Isso aí, Sérgio. Eu acredito que a gente deve dar exemplo. A gente que eu falo, os cristãos devem dar exemplo. Não faz sentido, por exemplo, você ver pessoas com palavrões, xingamentos. Nós temos total liberdade para discordar das pessoas. Eu discordo completamente dessa decisão ridícula do governador do estado de Pernambuco. Escrevi sobre isso hoje, inclusive mostrando as vezes que ele procurou igrejas evangélicas, que geralmente são em épocas de eleições. Não é pecado o candidato visitar a igreja em tempo de eleição. Eu acredito o seguinte, que é período eleitoral, a obrigação dele mesmo é botar o pé na rua e estar em todo canto. O problema é quando essas pessoas, elas querem o microfone da igreja, elas querem a primazia e esquecem que um dia levaram o voto daquele povo. Porque eu compreendo que se eu sou eleito, se eu sou eleito, por exemplo, com a bandeira, sei lá, da direita, então eu tenho que trabalhar os valores do povo que me elegeu, priorizar os valores deles ou vice-versa. Mas o que acontece, muitas vezes o povo de Deus é usado, né? É por isso que isso é muito, muito, muito ridículo e é muito complicado. Então, a gente reforça isso aqui, meus irmãos. Graças a Deus eu não vi isso, problema com gente próxima a gente, mas tem muitas pessoas que vão por esse caminho. Discorde, temos que discordar. Eu, particularmente, se domingo, o decreto, é claro, não pode abrir igreja, mas pode abrir supermercado. Então, se eu conhecesse aí um dono de supermercado, com um supermercado muito grande, que me emprestasse, eu faria um culto dentro do supermercado, sem nenhum problema. Não pode abrir supermercado? Então, eu iria lá. Então, você discorda e se adapta à regra. Enfim, gente, agora, discordar tudo bem. Agora, não pode, de forma nenhuma, partir para baixaria, para esse tipo de situação. Outra coisa que me assusta aqui em Pernambuco especialmente, é que os deputados evangélicos, com exceção de uma que é a oposição, estão calados. É um silêncio ensurdecedor. E são esses deputados que levam os políticos nas igrejas em tempo de eleição e simplesmente sumiram. Cadê esse povo, Sérgio? Tem notícia deles? Você que é bem informado, eles desapareceram. Pastor Mel, que eu não tenho carta branca, nem sou advogado de defesa de nenhum deles, mas eu tive conhecimento de uma carta assinada pelos, salvo engano, são 12 deputados que tem na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, da chamada bancada evangélica, que fizeram uma carta para o governador do Estado, colocando que a igreja é essencial e a necessidade dela permanecer aberta desde que, obedecendo rigorosamente os protocolos da orientação do pessoal da vigilância sanitária, da equipe de infectologia, epidemiologia, enfim, tem uma carta, eu só não posso afirmar se já foi entregue, mas tomei conhecimento da carta que foi assinada pelos 12 deputados para ser passada para o governador do estado. Como ele hoje está em Brasília, eu não sei se já chegou à mão dele, né? Então, ou seja, apenas para deixa eu colocar ser isso. honesto aqui e me intrometer. Eu arrisco dizer que o governador sequer vai ler essa carta. Não tem tempo, é muito, muito ocupado, tudo mais. Agora, o que me assusta é o seguinte, você, na hora de pedir o voto dos crentes, esses mesmos deputados pegam na mãozinha do governador e vão de porta em porta, inclusive nas igrejas. Agora, quando é um caso sério como esse, tem que mandar uma carta para o governador. Não dá para... Ele não atende telefone, eu acho, né? Ele não aceita uma chamada de vídeo, pelo menos. Mas, veja, a burocracia, como é que é quando é para tratar de assuntos tão relevantes, né? E sinceramente, eu nem imaginava que tinha 12
deputado dessa tal bancada evangélica, porque realmente eu só lembro o nome de uns 3, né, que são declaradamente evangélicos. Tem uns 2 que eu procurei, inclusive redes sociais, ele nem sequer tem redes sociais, acho que eles não aceitam muito o embate ou questionamentos, enfim. Bom, deixando isso aqui de lado, Sérgio, já está indo para 50 minutos aqui, meu amigo, então é hora de dormir, né? Aliás, você vai dormir, mas eu ainda vou preparar um monte de coisa aqui ainda hoje. Eu quero te agradecer de coração pela sua participação, muito obrigado mesmo, assim, é um privilégio ter você com a gente aqui hoje. Você é um rapaz muito bem instruído, muito bem por dentro das situações, e a palavra foi muito abençoada, uma palavra aí tremenda. É preciso, de fato, realmente dar a diferença, né, entre ser como uma criança e ser infantil. Há muitos cristãos que são infantis, não foi isso que Jesus mandou, né? Então, essa pureza de uma criança, a sinceridade de uma criança, isso é muito, muito interessante mesmo, né? Tanto é que eu cheguei agora há pouco cheguei do sepultamento de uma criança aqui que mobilizou muita gente, pelo fato de ser uma criança, comove, né, o sorriso da criança, o agir da criança, enfim, essa situação toda. Mas, Sérgio, muito obrigado de coração, que Deus abençoe você e sua família. Para quem não sabe, o Sérgio Ramos, ele é de Vertente do Lério, da terra do ouro branco, foi ele que deu esse nome lá, né, que é o calcário, essa terra aí maravilhosa, já divisa com Santa Cecília. Obrigado, meu querido, Deus abençoe você. Bem, pastor Melk, rapidinho, apenas o seguinte, nessa questão que a gente já encerrou, eu lembro agora do pastor Samuel Mariano, inclusive eu publiquei o vídeo dele aqui no meu perfil do Facebook, e eu penso que é momento dos cristãos, né, de modo especial os evangélicos, pensarem o que Samuel Mariano falou. Crente também vota. Então está na hora dos crentes, ano que vem é ano de eleição, fecharem as portas, entre aspas, das igrejas para que político vá fazer discurso pedindo voto. Todos eles, não é? Indistintamente. Mas eu quero lhe agradecer, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente e que ele faça um avivamento constante no nosso viver. E eu não sei como é que você que está aí do outro lado está, mas creia que Jesus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Sérgio. Muito obrigado. Você é uma bênção, meu querido. Bom, gente, então estamos encerrando aqui. Agradecer aqui ao Sérgio Ramos, tá, por essa participação tão especial. E dizer o seguinte, meus irmãos, olha, pessoal, tá ao vivo comigo aqui, ó. Hoje é dia 2/3. Quarta-feira, amanhã, tem Santa Ceia e o culto mais cedo para se adequar a essas novas normas aí do governo do estado. O culto amanhã será às 6h30. Eu sei que realmente o horário é um horário um pouco complicado para quem trabalha, tudo mais. Inclusive, uma irmã hoje falou para mim o seguinte, uma visitante, na verdade, falou, olha, eu vou sair do trabalho, eu vou direto para lá, vou levar dentro da minha, uma roupa, uma blusa dentro da minha mochila, aí eu chegar na escola, eu tiro o fardamento, aliás, eu chegar na igreja, eu tiro o fardamento, né, troco por outra camisa, e eu vou estar no culto ali, vou celebrar com vocês amanhã. Então, minha gente, olha, 6h30, Santa Ceia, vamos ceiar juntos e vamos buscar o Senhor, porque embora os dias sejam difíceis, o Senhor nunca perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo. Deus abençoe aqui a Gisele, a Sônia, a Delson, a Zefinha, a Maju, quem mais está por aqui? Adriana, Maria, Natécia, e a irmã Fátima, Maria Cordeiro, José Clemente, Patrícia Ribeiro, Paulinha, Daniela, Júnior também entrou por aqui, né, Juninho? Está de volta aqui em Pernambuco com a gente, Adriana Costa. A todos vocês, Deus abençoe, boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixa eu deixar aqui uma mensagem para vocês aqui, ó. Será que eu consigo localizar aqui a mensagem, gente? Sumiu aqui, meu Deus, eu tô desaprendendo aqui. Mas que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Eu acho que essa aqui é nova, é a Carla. Então, vou deixar aqui um recado da Carla com vocês, tá? Que Deus abençoe. Meu nome é Carla, sou de Surubim e estou vivendo um novo tempo. Na verdade, a Igreja Viva Fé eu conheci pelo Facebook. Foi pelo Facebook que eu comecei a ver, né? Por isso que é tão importante a divulgação, para as pessoas conhecerem.
O Facebook foi a primeira porta para mim conhecer a igreja. Quem convidou foi a Almeni, a pastora Almeni. Ela veio falar comigo, perguntou se poderia me fazer uma visita lá em casa. E eu falei, com certeza, as portas lá da minha casa estão abertas para você. Aí foi aí que tudo começou. Eu estava afastada e já fazia muito tempo, fazia mais de 10 anos, eu me perdi no tempo. 10 anos. Assim, eu me sinto honrada, né? E privilegiada de ter esse talento, de Deus ter me abençoado com esse talento. E hoje eu tenho uma visão de um louvor, das coisas de outra maneira, né? E assim, eu acho que eu poderia fazer mais para Deus. Eu me acho que eu não estou fazendo o tanto que era para eu fazer. Eu sinto, por tempo, por outras coisas, mas eu acredito que vai ter a hora certa para mim me dedicar mais à obra. Eu sou feliz, porque eu aprendi que a verdadeira felicidade vem de Deus. Só Deus pode preencher o coração da gente, só Ele. Porque Deus fez a gente para adorá-lo, né? E quando a gente não adora, a gente sente o vazio e vai procurar preencher o vazio em outras coisas, em pessoas, em dinheiro, né? E por quê? Porque sente o vazio. E quando Deus ele preenche o coração da gente, a gente não busca mais além, porque a gente já está preenchido com Ele. Igreja Aviva Fé, lugar de viver um novo tempo.